né? O Aquino é que tem o controle, né, Aquino, da movimentação, ou eu consigo movimentar aqui? Não, isso mesmo, eu que tenho controle aqui. Tá? Ah, Eu acho que você então, vai ter que pedir para eu ir eu, movimentando. eu poderia ler rapidamente, só para vocês entenderem o que vem em cada página, né? Mas, e aí vocês vão formando um pouquinho o conceito do que a gente está colocando. Isso tudo são as apresentações que a gente vem desenvolvendo ao longo de 4 meses de trabalho com um grupo de 16 pessoas, né? De 16 oficiais R2. Então, vamos lá. Eleições da diretoria executiva e conselho fiscal, mandato 2020-2023 para o Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, CNOR. Chapa, ação, trabalho, integração. Mini currículos, porque se fosse colocar os currículos completos, ficaria cansativo e não é o objetivo. O objetivo são os projetos. Mas a gente precisa mostrar com quem que a gente está trabalhando, com quem que a gente está contando, com que time que a gente conseguiu montar esse trabalho, né? Presidente, diretores, oficiais R2 componentes, se me permitem, envio agora a apresentação e os mini currículos dos integrantes de nossa chapa que está concorrendo na eleição para a nova diretoria do Conselho Nacional dos Oficiais da Reserva. Peço que analise os mini currículos dos integrantes. Converse um pouco com suas diretorias sobre o nosso projeto em construção. E aqui eu faço a primeira observação: por que projeto em construção? Porque ao longo de todo esse tempo, nós fomos absorvendo novas ideias, novas sugestões, nós fomos corrigindo algumas que já tinham ficado para trás. Então, isso continua até hoje. Sempre que a gente ouve uma sugestão e ela é pertinente, a gente agrega ao projeto. E eu vou explicar depois como a gente vai fazer isso, né? Então, projeto em construção para uma possível nova gestão do CNOR, possível, porque só será definido com a eleição. É muito completo e vai beneficiar todos os R2 do Brasil inteiro. Avalie o conteúdo, as pessoas envolvidas, a maneira respeitosa com que sempre apresentamos nosso projeto, sem jamais denegrir o trabalho ou a imagem das gestões anteriores ou de qualquer pessoa individualmente. Serão 3 anos, novembro de 2020 a novembro de 2023, que irão impactar positivamente as AORs e todos os oficiais R2 pelo Brasil. É pelos motivos certos que contamos com os votos de todos vocês. Brasil acima de tudo. Essa vai ser uma frase que vai sempre fechar a nossa apresentação. E segue os mini currículos apresentados, que eu vou pedir licença para não ler, apenas passar um a um, tá? Porque isso foi passado para todos, que podem ler com calma mais tarde. E não vai de encontro aos projetos, é apenas uma qualificação de todos os membros da nossa chapa, que pode ser lida mais adiante. Podemos passar. Então, diretor-presidente. Presidente, Rui Sérgio Nascimento Cohen. Nós temos o vice-presidente, que traz a experiência da gestão atual, que é o Joubert de Barros, que já está há algum tempo na direção nacional, na equipe de gestão nacional, e traz para a gente essa experiência de alguém que já está lá dentro há algum tempo e que nos dá uma visão melhor de tudo que vem acontecendo e como vem acontecendo, né? Podemos passar. O José Afonso Bragança já foi presidente da OAR Recife, é advogado, milita na advocacia há mais de 30 anos em Recife, e é uma capacidade, um bom senso, uma visão que nos ajuda a todos, abre muitas ideias, clareia muitos entendimentos. Podemos seguir. Dr. Alcir Kenup Cunha,
Cunha é juiz do trabalho em Brasília e acredito que ele não tenha entrado ainda no link, ele estava numa audiência. Ele está presente, Ainda. sim. Está Está presente. presente já? Ótimo, Estou então. aqui. Perfeito. Boa noite, Kenuto. Boa noite. E é outra pessoa que veio somar também nesse nosso trabalho, acreditou no projeto, que traz também um complemento, uma ideia que a gente ainda está desenvolvendo, achando a melhor maneira de formatar o projeto, mas dentro da expertise dele como juiz do trabalho, né, nessa área, a gente está entendendo como desenvolver um projeto em apoio e auxílio a todo o nosso sistema de AORES pelo Brasil. Podemos seguir. O Marcos Gataz está aí com vocês, também já foi presidente da AORE Cuiabá, teve a oportunidade de realizar um encontro regional em Cuiabá, que foi equivalente ao Enorex, tal a grandeza do evento, tal o volume de possibilidades de eventos que ele desenvolveu, né? E é outra pessoa que vem somando conosco e que tem nos ajudado muito nessa questão do embasamento jurídico. Embora no grupo nós tenhamos muitos advogados, mas coube ao Gataz com mais proximidade, cuidar dos aspectos jurídicos do nosso grupo, da nossa chapa. Podemos seguir. Luiz Sérgio Dias Reis, aposentado do Banco do Brasil, onde trabalhou 35 anos na área de segurança institucional do Banco do Brasil. É atualmente diretor pedagógico da DESG, daqui do Pará, né? E ele vem contribuir também conosco na parte que nós vamos apresentar mais lá na frente, que é o apoio a todos os R2 do Brasil, com orientação e esclarecimento sobre os concursos públicos, tanto da área civil quanto da área militar. Mas nós vamos falar mais adiante. Podemos seguir. O Estevão, né, é de Joinville e foi também, assim como a Bore, uma indicação colegiada da AORE Joinville no início dos nossos trabalhos. É uma pessoa que vem contribuindo muito conosco. Tá? A AORE Joinville realizou um Enorex maravilhoso, um dos melhores já realizados, e é uma pessoa que está sempre construindo conosco. Tá? A gente também vai falar mais sobre a parte que ele vai desenvolver mais adiante. Podemos seguir. O Glauco Sei é de Macapá. O Glauco Sei é presidente da Companhia Portos de Santana e também é presidente do Sinduscom do Amapá. É presidente também da SUAMAR, Sociedade Amigos da Marinha, e por desenvolver um trabalho de apoio muito intenso com a Marinha, ele frequentemente é convidado e é recebido pelos comandantes da Marinha e esteve a convite acompanhando a delegação a missão da Marinha até a Antártica, né? Então ele acompanhou essa delegação até a Antártica, a convite da Marinha. É uma pessoa que vai contribuir muito, vai somar muito conosco. Podemos seguir. O Gerson, eu vou pedir licença a vocês, porque eu não me sinto à vontade de falar do Gerson, que vocês conhecem muito melhor do que eu. Então, passamos o Gerson. O Coimbra é uma pessoa que juntou o seu grupo recentemente, por indicação da AORE São Vicente, é deputado estadual por São Paulo, se vocês também têm conhecimento com ele, e ele vem de encontro a um projeto que a gente tenta trabalhar e vamos ver mais lá na frente, porque nós somos muitos no Brasil, mas nós somos muito dispersos.
e muito do que nós reivindicamos, inclusive recentemente, ao Exército, o Exército não pode nos atender, porque não passa pelo Exército, passa pela legislação que existe atualmente, que precisa ser modificada dentro do Congresso Nacional. E isso só acontece com representação política, e isso é um debate que nós vamos fazer, porque é um debate necessário. A gente não quer virar partido político, a gente não quer tomar partido por esse ou por aquele partido, mas a gente precisa discutir política sim, a gente precisa entender de que forma a política vem nos atrapalhando. Ou melhor, de que forma a política e a nossa representação política pode contribuir para o nosso sistema como um todo. Podemos passar. O Coronel Hugo está há muitos anos em Brasília, coronel da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, atualmente é presidente do Clube Militar, da Polícia Militar, em Brasília. Por 9 anos, ele trabalhou na Presidência da República, na segurança próxima dos presidentes, passou por 3 presidentes, e depois disso, ele foi chefe da Casa Militar do Distrito Federal por 2 anos, e foi assessor, um dos principais assessores do governador Roriz durante todo o período em que o Roriz foi governador de Brasília, e ainda representou mais 2 senadores. Então, ele tem assim uma relação muito próxima, quer seja na estrutura da Presidência da República, onde nós estivemos recentemente, e ele foi reconhecido e muito querido por toda a velha guarda, que ainda continua lá na Presidência da República, mas que também tem um acesso, um trânsito muito familiar com o Congresso Nacional. E vai nos ajudar muito nessa parte institucional em que a gente pretende encontrar que portas nós devemos abrir para alcançar nossos objetivos. Podemos seguir. O Bordalo é do Maranhão, e o Bordalo milita há muito tempo, quase 3 anos, com uma ideia que ele tentou, mas não conseguiu levar adiante, e que, quando trouxe ao meu conhecimento, eu adotei imediatamente, e como eu sempre tenho por princípio, quem é o autor da ideia, ou a Ori, que é a autora de um projeto, de uma ideia, que ela seja a gestora do projeto. Então, o Bordalo, junto com a Ori Maranhão, serão os gestores do projeto que pretende fazer com que seja reconhecido pelo MEC e pela Diretoria Técnica de Ensino Militar os cursos do CPOR e do NPOR como nível superior, como tecnólogo em segurança pública em nível superior. Para isso, nós vamos precisar trabalhar tanto na área política, com o Ministério da Educação, que é R2, está no momento muito apropriado para isso, como na Diretoria de Ensino Técnico Militar, para que a gente ajuste pouquinha coisa no currículo atual do CPOR e do NPOR, para que ele possa se enquadrar no Ministério da Educação, para que ele também possa ser reconhecido como de nível superior, como foram reconhecidos 11 cursos das escolas de sargentos, que têm, inclusive, uma duração média menor que os nossos cursos do CPOR e do NPOR. Então, eu tenho dito que esse é um objetivo que não é difícil de conquistar. Basta a gente fazer o dever de casa direitinho, entender os mecanismos, as soluções e quem são as pessoas que nós devemos procurar. Mas eu acho que esse é um dos objetivos que nós vamos conquistar bem rapidamente. Podemos passar.
O Jailson, de Sergipe, ele traz para esse grupo uma experiência com a parte esportiva. Então, nós entregamos para a Auri Sergipe e para o Jailson a gestão do nosso torneio nacional do CNOR, que tem a intenção, como tem o Enorex, de ser uma segunda data nacional, para que uma Auri escolhida como sede do evento, necessariamente diferente da sede do Enorex, vai receber algumas delegações de algumas Aores, no início serão poucas, né? Mas que a gente pretende, ao final desse mandato de 3 anos, que praticamente todas as Aores estejam participando de um grande evento nacional esportivo, diferente do Enorex. O Enorex tem um outro tom, tem um outro sentido. Mas esse torneio esportivo, ele vai agregar, ele vai congregar, ele vai aproximar e ele vai criar aquela competição sadia que nós tínhamos nos nossos tempos de CPOR e NPOR. Aqui em Belém, inclusive, nós fazemos torneios com o CIABA, né? Era uma covardia, o CIABA com 400 alunos, o nosso NPOR com 40. Ganhávamos uma e perdíamos 3, mas ganhávamos uma pelo menos, entendeu? Podemos seguir. Fechamos, né? E agora passamos para os projetos propriamente ditos. Esse é aquele primeiro que eu comentei de fazer o dever de casa, né? Que é o programa de implantação e regularização das Aores pelo Brasil. Qual é o objetivo? Onde houver um órgão formador de CPOR, NPOR, o CNOR tem que estar presente, tem que se fazer presente através de uma AORE, de uma associação. Então, estão aí representados todos os órgãos de formação, né, que são as ONs de referência desses CPORs e NPORs. Como eu disse, são 5 CPORs e 57 NPORs, e a intenção é que nós alcancemos todos eles. Nós vamos ter em cada um desses NPORs uma AORE. Onde já tem, nós vamos trabalhar para que elas progridam, e onde não tem, nós vamos criar. Para isso, nós já temos um grupo de advogados interessados em nos ajudar para apoiar a regularização, a criação, com toda aquela documentação necessária para que essas AORES se construam. E, como eu tenho dito, todas essas AORES, regulares ou não, elas vêm para debaixo do guarda-chuva do CNOR. Dentro do CNOR, nós entendemos as dificuldades e vamos trabalhar para ajudar na regularização. Mas não fora, dentro. Elas primeiro vêm para dentro, elas serão integradas imediatamente e aqui dentro do sistema, nós vamos entender por que elas ainda não estão regulares ou por que elas ainda não foram criadas. E nós vamos providenciar o mais rapidamente possível para que elas sejam criadas e passem a contribuir com todo o sistema. A ideia realmente é alcançar todos os 2.105 aspirantes que são formados por ano e, em consequência, por efeito cascata, todos os nossos R2 veteranos que se encontram nessas sedes de formação. Podemos seguir. Tem o texto, mas como eu praticamente já expliquei, eu não vou, me permitam não ler esse texto. Tá? Vamos seguir. Bom, essa é um projeto que já se tornou realidade, porque uma das primeiras coisas que eu disse aqui em Belém, quando eu assumi a AORE, é que nós não nos conhecemos enquanto R2. E é inadmissível, com a tecnologia disponível, que a gente não use esses meios disponíveis para alcançar todo o nosso público R2, estejam eles onde estiverem. E, a partir daí, aqui em Belém, nós criamos o que nós convencionamos chamar de TV AORE,
em que nós produzimos matérias gravadas, editadas, né? E massificamos essas matérias, e essas matérias acabaram alcançando um grande público nosso, né? E eu tive a felicidade de receber ligações e mensagens, inclusive do exterior, né, dos Estados Unidos, da Europa, com pessoas que são R2 e, quando viram essa comunicação, fizeram questão de entrar em contato para dizer: ó, eu sou o R2 da turma tal, entendeu? Estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar com vocês. E passaram a interagir normalmente a partir de então. Como falar de colocar no ar uma rádio CNOR para que ela alcance todo esse universo que nós citamos lá no projeto anterior, podia parecer uma coisa inalcançável, a gente estivesse viajando muito, né? Então, nós resolvemos, desde já, colocar a nossa rádio de campanha, Trabalho, Ação e Integração, no ar. Ela já está vai fazer um mês no ar, já estamos chegando na marca de 2.000 acessos, e é uma rádio que vai virar televisão, porque os mecanismos da rádio permitem a edição de vídeos, a apresentação de vídeos, de matérias, e, inclusive, todos os dias, a partir das 22 horas, tem uma sessão de cinema com um filme clássico passando na nossa rádio. Quem quiser hoje entrar lá, vai ter um filme, eu não sei qual é o título de hoje, se eu não me engano, ontem foram os 12 Condenados. Só são clássicos, né? Mas que ficam disponíveis lá no nosso link da rádio. Podemos seguir. Esse é um programa que, particularmente, eu gosto e estou cuidando com muito carinho. A gestão desse programa de aproximação com o sistema ESG-ADESG vai ficar com a Hora Espírito Santo, e quem vai ficar à frente na gestão é o Jobé Barros, né, que já faz um trabalho com a ADESG lá no Espírito Santo. Eu acho que muitos de nós são adesguianos, eu sou adesguiano, né? E uma vez me falaram, num desses nossos Enorexes, de fazer o curso de atualização dos oficiais R2. E eu disse que era um desperdício, porque as AORES não têm estrutura para isso, né? E nós já temos uma instituição vocacionada para o ensino, para os seminários, para os workshops, que tem um curso muito forte de atualização nacional, que são os CEPs, né? São os cursos de política e estratégia, e que nós deveríamos, sim, nos aproximar da ADESG e pedir, junto à ADESG, que abram vagas para o nosso pessoal R2. Naturalmente, desde que cumpram lá os pré-requisitos necessários para fazer o curso. E isso aqui em Belém já vem acontecendo há 3 anos. Os resultados têm sido muito bons, tanto que metade da diretoria da ADESG são de oficiais R2, né? O ex-delegado era um oficial R2, né? O atual diretor pedagógico, como eu falei, que é o Sérgio, que faz parte da nossa chapa, é quem organiza todos os cursos, toda a parte pedagógica do curso da ADESG, e eu acho que nós temos muito a ganhar com essa aproximação. E eu sempre digo que, quando você fala de um sistema nacional, você tem que trabalhar de cima para baixo. Então, preliminarmente, antes de apresentar o projeto, nós conversamos tanto com o comandante da ESG como com o delegado nacional da ADESG, que imediatamente deram apoio e se prontificaram, caso a gente venha a implementar o projeto, de dar todo o suporte para que a gente possa desenvolver os CEPs em todas as regiões do Brasil, e que
possam participar pelo menos um terço da turma que sejam de oficiais R2, né, indicados pelas nossas AORs. Podemos seguir. Esse programa AOR Legal, ele vem de encontro ao que acontece hoje com muitas AORs. Elas existem, tecnicamente falando, ou fisicamente falando, mas elas inexistem juridicamente, porque não conseguiram se organizar juridicamente, administrativamente. Então, esse é um projeto que vai ter a gestão da AOR Cuiabá, com o Gataz sendo gestor desse projeto, e ele pretende auxiliar e acompanhar todas as AORs para que elas estejam no menor prazo de tempo possível, regulares no que se refere à parte documental, né? Para que elas possam, a partir daí, inserir vários outros programas que dependem da regulamentação que elas ainda não possuem. São raríssimas as AORs que a gente pode dizer que estão com a sua documentação rigorosamente em dia, rigorosamente legal. Esse projeto pretende fazer isso, com apoio do sistema. Podemos passar. O programa de competições nacionais, eu falei logo no início, né? Ele pretende exatamente isso. Ele pretende agregar todas as AORs e trazer de volta aquele espírito de corpo, aquela rivalidade sadia, regional e nacional, né? Para que cada ano que passe, mais AORs participem, né? E que estimulem as AORs que não conseguem ser sedes de anorexia, ainda não tiveram essa oportunidade, que possam abrigar um evento de menor potencial de investimento, que seria um torneio esportivo, que recebe um grande apoio das próprias unidades militares, né? Então, esse é um programa que também é fácil de ser implementado e que a gente, se Deus quiser, vai colocar para funcionar em todo o Brasil. Podemos seguir. Bom, aqui é a obtenção do título de tecnólogo em segurança pública. Eu acabei me adiantando lá atrás, né? Então, é basicamente aquilo que eu já falei aqui no texto, que vocês vão poder ler depois. Tem os 11 cursos que o MEC considera já como nível superior, que são cursos das escolas de sargento, todos 11. E o que é não de estranhar, mas de ficar atento, é que esses cursos ele têm a duração média de 34 semanas. São menos semanas do que os cursos dos nossos CPORs e NPORs. Então, se esses cursos têm, inclusive, aqui os cursos de arma. Então, você tem aqui curso superior de tecnologia em infantaria, que poderia perfeitamente ser um NPOR de infantaria. Nós temos o de cavalaria, nós temos o de artilharia, nós temos o de comunicação, todos considerados como nível superior. Então, eu acho que está muito fácil da gente conquistar esse objetivo, de tornar o CPOR e NPOR também considerado como tecnólogos em nível superior. São pequenos ajustes, como eu falei. Eu tive a oportunidade de estar em Brasília há pouco tempo atrás e conversar num setor específico. É questão de conversar, de aproximar. A necessidade de ações, tanto no MEC quanto na DT1000, é muito pequena para fazer esse alinhamento, tamanho exemplo que já tem aqui dos cursos de sargentos. Esse é um objetivo fácil de ser atingido. Eu não vejo nenhuma dificuldade em conseguir isso aí. Tá? E quem vai ficar à frente da gestão desse projeto, como eu disse, é a AOR Maranhão. Podemos seguir. Vamos lá. Programa de empregabilidade.
por motivos que eu citei no início da nossa conversa, ainda preliminar, São Paulo é protagonista. São Paulo é uma máquina que gira o Brasil. É uma máquina de trabalhar. E eu não via nenhum sentido que esse programa, se nós considerarmos que o atual presidente da Federação das Indústrias, que congrega mais de 130 mil indústrias filiadas, é um oficial R2, que esse projeto não ficasse com a Bore, sob a gestão do Gerson. Nós temos como fazer isso. Não, nós ficamos fazendo isso de uma forma muito tímida, a hora e por a hora. E essa força se diminuía cada vez mais e acabava se perdendo ao longo do tempo. Fazendo um projeto de divulgação nacional a partir da Federação das Indústrias, com uma mensagem do presidente Scarpa, que é oficial R2, dizendo para essas 130 mil indústrias e a Federação de Comércio, de modo geral, que existe uma mão de obra qualificada todos os anos, que são colocados no mercado 2.105 aspirantes. Alguns vão para a tropa, são muito poucos, porque a função do CPO e RNPOR é formar reserva mobilizável. Aí alguns reclamam, não, porque só usa a gente para preencher vaga quando não tem um oficial. Mas é essa a função do CPO e RNPOR. Sempre foi. Nunca ninguém foi enganado com isso. Sempre foi. A função do CPOR e RNPOR é formar reserva mobilizável. Não é para os 40 alunos do NPOR, no caso aqui de Belém, irem para a tropa. Só alguns que vão. Agora, sim, em 5 anos, que é o tempo de mobilização, acontecer um evento e precisar, todos nós vamos estar prontos para apenas aqueles, naturalmente, que estejam ainda dentro do tempo de mobilização, de se apresentar e comandar pequenas frações de tropa, que vão de um pilotão até uma companhia. Essa é a função dos CPOs e NPORs. Eu não sei por que ainda tem gente que se engana com relação a isso. Porque só usa a gente para preencher claro de tropa, mas é para isso que nós temos aqui. É para isso que foram criados os NPORs e os CPORs. Né? Então, esse programa de empregabilidade, a ideia é que, a partir da FIEPA, seja feita uma campanha nacional informando o mercado de trabalho no Brasil inteiro que existe uma mão de obra muito qualificada que soma as suas qualidades profissionais os valores militares, que hoje em dia estão muito em voga e todos estão desejosos disso. Se isso parte de uma federação do tamanho da FIEPA para todo o Brasil, essa voz, esse grito vai ser ouvido em todos os recantos do Brasil. Todo mundo vai prestar atenção. É por isso que eu falo que tem coisas que, quando a gente vai tratar a nível nacional, tem que ser de cima para baixo. Esse é um deles. Mas cada hora vai fazer na sua federação. E isso é consequência desse primeiro pontapé que será dado a partir de São Paulo, que é uma força de trabalho nacional reconhecida para todo o Brasil, com essas características. Com o presidente da FIEPA dizendo: eu sou oficial da reserva e recomendo essa mão de obra. Entendeu? Não acredito que seja um sonho impossível de conseguir. Vai ficar a cargo da ABORE. Entre outras coisas, nós estamos falando aqui de projetos principais. Né? Existem muito mais coisas para serem feitas. Mas esse é um que eu gostaria que a ABORE mostrasse força em organização, em prestígio, em representação. Podemos seguir. O canal do YouTube, ele vai servir... O Lucas ainda está por aí ou já saiu? Porque ele tinha um compromisso, ele tinha uma reunião. Lucas, deixa eu ver aqui.
Ele tinha uma reunião. Tomara que ele já tenha saído, que ele não vai gostar do que eu vou dizer aqui. Eu acho que ele já saiu. Não, ele está aqui ainda. Aqui, Está aqui ainda. Lucas, o canal do YouTube vai ser para arquivar nossos vídeos, nossas matérias, porque a Rádio CNOR, a rádio já está fazendo tanto sucesso que ela virou TV. Ela já virou TV, é que nem a Jovem Pan, entendeu? Então, o canal do YouTube vai ficar disponível lá, porque ele consegue armazenar muito mais do que a rádio, entendeu? Mas a rádio CNOR já virou TV, já, entendeu? Não adianta fugir, não adianta dizer, não, vão lá no YouTube, todo mundo vai na rádio. Porque a rádio tem todos os links necessários para você transitar nesse universo que nos interessa, que é o universo militar de modo geral. Podemos seguir. Esse é o programa de criação do CNOR Motoclube Major Apolo Hess. Esse é um programa que veio do Ceará, que tem um motoclube muito forte, que tem no presidente da Ori Fortaleza um dos líderes desse motoclube. E, para avivar a memória dos senhores, ele fez, na campanha do Bolsonaro, o que ficou conhecido como a Cruzada 17. Eles percorreram de moto o Brasil, fazendo campanha para o atual presidente da República. Sem entrar nos méritos do porquê de apoiar esse ou aquele candidato, mas é um trabalho que foi interessante e que imediatamente eu linkei com aquele projeto de alcançar todos os órgãos de formação, os 5 CPORs e os 57 NPORs pelo Brasil. Então, a Ori Fortaleza vai ser a gestora desse projeto, tendo à frente o Siqueira, e a ideia é que ele organize, ele vai fazer esse planejamento, nós vamos ajudar, naturalmente, para que essa comitiva de moto, de raleiros, né, percorra o Brasil, ou de forma regional, ou de forma integrada, né? E isso vai ser acompanhado em tempo real pela rádio CNOR, e à medida que eles forem se aproximando de uma cidade, nós vamos convocar os motociclistas daquela cidade para escoltarem nossa comitiva até o órgão de formação, onde nós vamos entregar numa formatura com o NPOR em forma ou CPOR em forma, ao som do hino nacional, uma bandeira do CNOR, que será hasteada de forma solene. Naturalmente, que os comandantes de unidades serão consultados antes, né? Mas é uma maneira de fazer esse Brasil inteiro se sentir representado por um sistema nacional, levando, de fato, a bandeira do CNOR até o órgão de formação mais distante, esteja ele onde estiver, e mobilizando os veteranos com a chegada dessa comitiva nas cidades. Eu tenho certeza que, ao anunciar a presença, a chegada da comitiva, muitos motociclistas, inclusive aqueles que não são oficiais da reserva, vão escoltar essa comitiva até o nosso quartel de formação. Basicamente, é esse o projeto. Podemos seguir. Bom, isso é uma coisa que eu tive uma preocupação e procurei pessoal técnico no assunto, e porque são muitos projetos. E como vão ser descentralizados, nós vamos ter um gestor titular para cada projeto, então é preciso que nós tenhamos alguma ferramenta para acompanhar o desenrolar de todos eles. Então, eu procurei alguns técnicos que já têm esse programa implantado em alguns órgãos públicos, funcionando já há 2 anos,
com resultados bastante relevantes, e nós vamos, caso tenhamos a oportunidade, implantar esse sistema de gestão por resultados dentro do sistema CNOR. Então, através desse programa de gestão, vocês vão ter oportunidade de ler com detalhe depois, nós vamos acompanhar projeto a projeto, entendendo em que fase o projeto se encontra e vendo que tipo de intervenção a gestão nacional precisa fazer junto à AORE para que ele se desenvolva, para que ele continue. Podemos seguir. Programa de coordenação política. Oficiais R2 versus política. Ideias e propostas, um debate necessário. Nós temos muita coisa para discutir, e aí eu vou pedir para subir aqui o texto. Esse eu faço questão de ler, é pequeno. Tá? Programa de coordenação política, um debate necessário. O ambiente político no Brasil mudou nos últimos anos. A consolidação da nossa democracia passa fundamentalmente por uma participação mais ativa no processo político, incluindo o debate das agendas que são fundamentais e culminando com o processo eleitoral para os diversos espaços políticos de nossa sociedade. Cabe destacar que o debate político não deve ser mais uma particularidade de partidos políticos ou ficar circunscrita em espaços reservados, como nas instituições de ensino superior. Muito pelo contrário. Em uma forte e robusta democracia, as diversas associações, instituições e organizações da sociedade precisam, sim, participar ativamente do debate de agendas de interesse público e coletivo, resguardando-se, obviamente, das interferências partidárias. Partindo deste pressuposto, entendemos que os oficiais R2 do Brasil precisam assumir maior protagonismo na atual conjuntura político-nacional, participando ativamente do debate de problemas e da construção de soluções. O vasto quadro de formações existentes em suas fileiras, muitos dos quais com notória relevância e reconhecimento social, os habilitam a assumirem este papel. Hoje, o Brasil dispõe de uma ampla agenda social que precisa ser enfrentada, como o debate sobre a reforma tributária, a reforma administrativa, as diversas políticas setoriais e o enfrentamento das desigualdades regionais. Qual caminho queremos trilhar? Que tipo de políticas queremos ver implementadas? Como garantir que estas agendas de interesse dos oficiais R2 sejam aprovadas no nosso sistema republicano de representação? Em suma, o desafio que se coloca neste momento é muito maior do que apenas congregar os oficiais R2 do Exército Brasileiro, mas, acima de tudo, permitir que esses oficiais disponham de um ambiente adequado de interação que lhes permitam refletir e até interagir no ambiente político nacional. Essa é a ideia. Já passou da hora, nós não vamos virar partido político, mas nós temos, sim, que entender que nós temos uma força muito grande, que nós somos uma representação nacional, praticamente em todos os estados do Brasil, e com nomes relevantes para um debate político adequado para cobrarmos ações dos nossos entes políticos que nos favoreçam, quer nas particularidades do sistema R2, quer nas nossas atividades empresariais. Está na hora de discutir política, sim, não como partido, mas como uma voz forte que deve e precisa ser ouvida. Podemos seguir. Bom, esse é um projeto que foi se modernizando, porque eu cheguei a criar, numa época, o grupo de WhatsApp
de negócios R2. Chegamos até a fomentar alguns negócios entre os estados no Brasil. Mas foi perdendo força, como eu digo, sem um apoio do gestor nacional. Quando eu falo gestor nacional, é o sistema, não a pessoa, para que ele avançasse. Com a tecnologia, volto a repetir, com a tecnologia disponível, nós temos que implementar esse projeto, o e-commerce, comércio eletrônico, R2, compra de R2. Nós somos empresários grandes, médios, pequenos, micros, e que podemos, sim, nos ajudar, comprando uns dos outros, ou indicando os nossos amigos, os nossos conhecidos. E a gente pretende, dentro do sítio do CNOR, fomentar esse e-commerce, fazendo com que cada vez mais a gente consiga cadastrar as empresas do nosso pessoal, ou um negócio simples, ou uma maneira, entendeu? Para que possa haver essa interação e disponibilizando dentro desse sítio, dentro desse site do CNOR, os produtos e serviços disponíveis. É uma feira virtual para que nós possamos acessar sempre que possível e sempre que a gente possa, por que não comprar de um R2? Esse é o objetivo desse projeto. Também ele é de fácil implementação. Ele não vai, se a gente tiver oportunidade, ele não vai demorar muito para começar a funcionar. Vai demorar mais para a gente cadastrar as empresas de interesse de todos os R2 no Brasil, para que a gente possa disponibilizar todas elas num único local. Mas a gente vai atrás. Eu sou meio teimoso com essas coisas. Eu vou atrás. E a gente vai conseguir colocar no mesmo ambiente as empresas para que a gente faça uma troca de cartões virtuais e que a gente possa, assim, interagir uns com os outros, comercialmente falando. Podemos seguir. Programa de orientação e apoio para concursos civis e militares. Quando nossos meninos saem do NPOR, do CPOR, como só alguns vão para a tropa, muitos deles saem com aquela ilusão de que eu sou oficial do Exército. E quando ele romper o portão do batalhão, que o mundo lá fora vai estender um tapete vermelho para que ele seja recebido e imediatamente inserido no mercado de trabalho pelo fato de ele ter se tornado oficial do Exército. A velha guarda, nós, os veteranos, sabemos que a realidade é outra. Quando ele chega lá fora, não, mas eu sou oficial do Exército. Tá, mas qual é a sua formação? O que é que você faz? Qual é a sua experiência nesse segmento de trabalho? E aí aquele muro de ilusões vai se desconstruindo e vem uma certa frustração que a gente precisa ter preocupação com isso. A gente precisa atuar em cima disso. Um dos caminhos é aquele que eu falei da campanha nacional, através da ABOR em São Paulo e da FIEPA. Outro caminho é assessorar esses meninos na disponibilidade dos cursos, tanto da área civil quanto da militar. E leia-se da área militar, concurso das Forças Armadas e, em separado, os concursos policiais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, entre outros. Né? Nós temos gente preparada para isso. Como eu falei, aqui nós temos um dos membros da nossa chapa, que vai estar à frente desse projeto, que vai ser o gestor desse projeto. Ele é coordenador pedagógico já há 3 anos da ADESC, então é uma pessoa experiente nessa área. Nós vamos sempre chamar outras pessoas com esses perfis para ajudar e nós vamos montar uma central de ajuda
e através da rádio, que já está funcionando, e através da comunicação permanente que nós vamos ter com todos os NPORs, com todas as AORs, perdão, nós vamos sim ajudar esses meninos a encaminhar para um concurso que lhes seja mais favorável, que seja mais moldado à sua região, ao seu perfil. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é possível de realizar. É possível, sim. Basta a gente querer. Basta fazer o dever de casa. E nós vamos fazer. Podemos seguir. Bom, esse é um projeto que nós postamos hoje nos grupos e já causou alguma polêmica, porque num banner como esse, ou num texto pequeno de apresentação, não dá para entrar em todos os detalhes, né? Mas uma coisa que eu sempre questionei, como no caso do curso do NPOR ser considerado como nível superior, é a gente cobrar do Exército uma resposta que o Exército nunca vai nos dar, porque não tem legislação para isso. Aí hoje, numa das páginas que eu postei, o projeto entrou não sei se é R2, mas entrou, e dizendo que o Bolsonaro mentiu, que ele é um mentiroso, porque ele disse que ia dar a identidade e o porte de arma para o professor R2. Então, ele é mentiroso, porque ele não deu. Aí eu disse, olha, te respeito, mas eu acho que não é bem assim. Ele tentou, por várias vezes, com uma canetada, com uma medida provisória, mas não permitiram, porque esbarrou em legislação própria do Congresso Nacional. Então, a gente tem que entender, e daí a importância de nós começarmos a debater politicamente os nossos representantes, para mudar dentro do Congresso Nacional, para que a gente obtenha o tão desejado porte de arma. Só que, para informação dos senhores, nós temos tramitando atualmente no Congresso Nacional 243 ações que, se aprovadas, qualquer uma delas altera o Estatuto do Desarmamento. E, alterando o Estatuto do Desarmamento, tudo volta para a estaca zero de novo. Tudo volta a ser discutido novamente. Então, mesmo a gente tendo projetos específicos para dar o porte de arma para o oficial R2, isso é uma coisa que vai demorar muito. Então, nós temos dois caminhos alternativos, que é o CAC, né? o colecionador, né? E atirador e caçador, e o tiro esportivo. Por que inicialmente eu optei pelo tiro esportivo, sem descartar o CAC, que ele vem no rastro, na rasteira desse projeto do tiro esportivo? Porque o CAC, como caçador, colecionador e atirador, ele requer mais qualificações e mais regulamentos. E a gente correria um risco, priorizando em massa que o nosso pessoal R2 se transformasse em CAC, de estar claramente burlando a lei, de fingir que nós nos tornaríamos caçadores e colecionadores e atiradores, quando, na verdade, o único objetivo seria a obtenção do porte de arma. Então, analisando tudo isso, ponderando tudo isso, nós fomos para o projeto do tiro esportivo, que nos permite implementar competições a nível nacional, a nível regional, a nível estadual, legítimas, com o máximo de R2 participando. Aí hoje surgiu uma crítica dizendo, olha, eu não recomendo
porque é muito caro ser atirador esportivo. Aí eu digo sempre o seguinte: as pessoas sempre pensam no problema antes da solução. Se nós entendermos que o Conselho Nacional dos Oficiais da Reserva tem peso nacional, nós podemos conversar lá em cima com qualquer entidade, inclusive com a Confederação Brasileira de Tiro, inclusive com o secretário de Esportes, inclusive com o ministro da Cidadania, para que, dentro de um universo tão grande de potenciais atiradores esportivos, se revejam algumas soluções para tornar esse esporte mais adequado financeiramente para todos nós. Tudo é uma questão de fazer o dever de casa. E a gente sabe fazer o dever de casa. Por isso que veio na frente o projeto do tiro esportivo e não do CAC. O CAC requer muito mais regulamentação e nós estaríamos mentindo, dizendo que todos nós seríamos caçadores, colecionadores, e nós sabemos que nós não seríamos. A gente só quer a arma. A gente só quer o porte, só quer a autorização para a posse da arma. Isso a gente pode obter de forma legítima, nos tornando atiradores esportivos. Podemos seguir. Me permitam, esse é um projeto que eu implantei aqui, que repercutiu muito, repercute até hoje, que é vocês terem ideia, eu levei 2 anos para fazer. 6 horas e meia de gravação para publicar um documentário de 17 minutos. Aí você vai dizer, pô, 2 anos? Só o ex-governador Aurélio do Carmo, que faleceu recentemente, nós levamos 6 meses e meio para conseguir a autorização da família dele, para a gente poder gravar com ele. Aí muita gente me disse, desiste dele, vai para outro. Eu digo não, porque eu não tenho, aqui no Pará, um outro governador R2. E o que ele representa, enquanto ex-governador, como imagem, como exemplo, principalmente para os nossos meninos, os nossos alunos, eu quero e vou fazer com ele, não importa o tempo que levar. E outros demoraram não tanto tempo, mas também demoraram, porque eram grandes empresários, era o fundador da maior universidade aqui do estado, que era ocupadíssimo, era o desembargador decano do Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado, que não tinha agenda para ninguém, quanto mais para gravar um depoimento para os oficiais da reserva, entendeu? Mas a gente foi buscando isso. Foram 2 anos, 6 horas e meia de gravação, e nós fizemos um documentário de 17 minutos, que depois eu vou disponibilizar na página do Garcia, e ele pode replicar para todos os senhores. A homenagem a essas personalidades, mais do que justa, e graças a Deus nós conseguimos fazer em vida, levamos até o quartel, eles desfilaram no pátio do batalhão, receberam no auditório um diploma que reconhecia pelo tempo que eles ficaram, que eles estão na reserva e que permaneceram com os valores que eles adquiriram na reserva. E todos aqueles meninos do NPOR assistindo tudo isso. E fechou com a apresentação das meninas do coral do Colégio Militar. Que aí é outra coisa, mas que a gente está deixando para um segundo momento, porque nós temos 20 a 25 projetos para implantar. Mas hoje aqui nós vamos apresentar 16. E que cada NPOR, cada AORI, porque tem AORI que tem 2 ou 3 ou mais NPORs, tem que fazer isso, tem que buscar esses depoimentos.
em vida, para que essa geração e as futuras gerações de oficiais R2 possam conhecer esses personagens. E conhecendo e valorizando esses personagens, eles estarão valorizando todo o sistema de oficiais da reserva. É isso que as pessoas, às vezes, não entendem quando eu falo de trabalho institucional. Um trabalho como esse tem um alcance magnífico, porque um fundador da maior universidade do Estado, com quase 3.000 alunos, 3.000 não, 10.000 alunos, que os alunos passaram a conhecer essa história e passaram a reconhecê-lo como oficial da reserva, esse nosso universo ele está multiplicado. E daí não para mais. E ele está perpetuado nas nossas redes sociais. Um dia qualquer, um dos nossos netos, clicando, inclusive dos nossos nomes, no Google ou numa rede social, vai aparecer lá algumas coisas, algumas matérias, alguns vídeos, algumas fotos de todos nós e desses nossos personagens que merecem, sim, a nossa homenagem. Então, esse projeto Resgate, Preservação e Divulgação, através dos nossos personagens, das nossas personalidades, contam a história do CPOR e do NPOR pelo Brasil. Sem falar dos fatos históricos. No caso aqui, eu aliei os fatos históricos. Cada narrativa de um personagem passava por prédios institucionais, passava por momentos da vida política do Estado. É isso. Vamos adiante. Bom, esse aqui, essa página devia ter sido substituída porque o texto foi readequado, mas como não foi, cabe uma explicação. Esse é um sonho. Isso não é uma coisa para virar realidade no primeiro ano de gestão, mas é um projeto para se tornar real ao final de um mandato de 3 anos. Projeto Cooperativa Médico-Odontológica para os Oficiais da Reserva não remunerada. R2 atende R2. Eu vou pedir para você subir, que esse texto eu faço questão de ler, e lá no final eu vou fazer a explicação necessária. Todos já devem ter ouvido falar em cooperativas do ramo de saúde, como a Unimed e a Uniodonto, por exemplo. Cooperativas desse ramo são o resultado da união de médicos e outros profissionais de saúde que buscam oferecer uma alternativa aos custosos planos de saúde existentes. Todos os anos, em todo o território brasileiro, entram para a reserva não remunerada das Forças Armadas centenas de médicos, odontólogos e farmacêuticos que, como nós, são oficiais R2. Quando em serviço ativo, as especialidades atendidas foram as mais variadas. Na medicina, aí eu cito aqui N especialidades. Na odontologia, N especialidades. Na farmácia, mais outras especialidades. Que eles continuam atuando nessas especialidades de quando eles serviram como oficiais R2. A grande característica de um sistema como esse é garantir uma cobertura nacional completa, já que o usuário da cooperativa, que estiver viajando ou trabalhando fora, será atendido em qualquer cidade do país que possua um R2 cooperado. Um médico, um dentista, um farmacêutico que passou pelo CPOR ou pelo NPOR. Perdão, que passou pela prestação de serviço, né, como médico, dentista e farmacêutico. Muitos dirão que é uma ideia mirabolante, mas vamos sim mobilizar nossos médicos, dentistas e farmacêuticos, que, assim como nós, são oficiais da reserva não remunerada, para, reunidos em uma cooperativa nacional, possam, de forma solidária e subsidiada, atender nossas demandas por saúde.
E, como dito em uma recente propaganda de um banco, nós vamos acertar, nós vamos errar, mas parados nós não vamos ficar. Enquanto, como é um projeto para 3 anos, enquanto esse projeto se consolida, se constrói, nós já entramos em contato com 2 grandes operadoras de saúde nacional para perguntar se poderíamos pensar num projeto, anunciar um projeto em que essas cooperativas nacionais enxergassem o potencial de um Conselho Nacional de Oficiais da Reserva que tem, segundo as estimativas do DGP em Brasília, cerca de 100 mil oficiais da reserva em todo o Brasil. Aí eu disse para eles o seguinte: vamos potencializar, para efeito de raciocínio, 10% desse efetivo, 10 mil oficiais da reserva. Esse efetivo seria interessante para a sua operadora pensar num plano específico para esse segmento, em que esse segmento pudesse ser atendido com valores melhores do que os valores praticados no mercado hoje. As 2 operadoras sinalizaram que sim. E como isso requer mais entendimento jurídico, mais documentação, então é um projeto que nós anunciamos por questão da live que eu estou fazendo com os senhores hoje, mas que a gente pretende formatar em definitivo, caso a gente tenha oportunidade de vencer essa eleição. Ele é viável, ele já foi sinalizado por 2 grandes operadoras nacionais para que isso aconteça, né? É possível, sim. É possível. Nós vamos trabalhar muito. E eu não tenho medo, porque, como eu tenho dito no grupo que me ajuda a formular todos os projetos, nós somos 16 oficiais R2, cada um à frente de um projeto. É como se fossem 16 presidentes do CNOR trabalhando e cobrando para que um projeto dê certo. Esses 16, eu tenho a pretensão, a petulância de que se transforme, após as eleições, em 50 gestores. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa que pode ser realizada. Mas, se você quiser abraçar sozinho, você mal consegue fazer 1 ou 2. Mas, se você consegue enxergar potencialmente os gestores identificados com cada projeto, esteja ele em que lugar do Brasil ele estiver, porque cada projeto, cada gestor vai ser apoiado por 1, 2 ou 3 AORs, dependendo do projeto. A ideia é que todas as AORs estejam se movimentando em torno da realização desses projetos. Vai ser um sacode nesse Brasil. E não é demagogia. São com projetos sérios, com planejamento estratégico e com muita visão, com muita vontade de realizar. Esse grupo que se reuniu, eles têm muita vontade. E eles nos empurram para frente todos os dias. Era isso, senhores. Eu cheguei ao fim. São esses os nossos 16 projetos. Como eu disse, são 25, mas eu separei 16 para poder se apresentar aqui para os senhores, para que a gente não se alongasse mais do que o necessário. Mas a intenção é que esses 16 se transformem em 32, esses 32 se transformem em 64, e assim sucessivamente.
Trabalho tem muito para fazer. Se nós tivermos voluntários, já que a nossa missão é voluntária, não é remunerada, mas se nós tivermos voluntários, nós vamos conseguir, inclusive, patrocínios para quase todas as AORES poderem realizar seus eventos. Isso vai acontecer através do programa de tornar todas as AORES como entidades de utilidade pública, que a legislação modificou recentemente, e que, em assim acontecendo, permite que essas instituições, que essas AORES, sejam ajudadas com deduções, com isenções das empresas que desejarem patrocinar os eventos, com isenções nos impostos. Tudo isso é possível, tudo isso é dever de casa. E se nós tivermos uma equipe capacitada, a gente consegue sim realizar. Se nós conseguirmos multiplicar essa equipe, aí nós vamos realizar muito mais. A gente pretende que, ao final de 2021, nós tenhamos filiadas ao CNOR 54 AORES. 54 AORES em todo o Brasil. Ativas, produzindo tanto local quanto ajudando a nível nacional. Um dos aspectos institucionais que eu deixei para encerrar esse nosso bate-papo é com relação ao Enorex. E gostaria que os senhores entendessem o que eu vou dizer, não como crítica a nenhuma gestão passada, mas como parte do trabalho institucional que é o esteio de todo esse nosso projeto de trabalho, que são as relações institucionais. O Enorex é o maior evento da reserva no Brasil. Sendo o maior evento da reserva no Brasil, há que se compreender que esse evento tem que ser prestigiado pelo comandante do Exército. Há que se compreender que, se o comandante do Exército vai à abertura do Enorex, seja ele onde for, que os nossos 8 comandantes de área também estejam presentes, para mostrar no seu comando de área, os nossos oficiais R2, que a força nos prestigia. E que conta com esse trabalho voluntário, espontâneo, que todos nós fazemos, de multiplicar, sim, os valores do Exército no meio civil, em que nós vivemos e trabalhamos hoje. Isso não tem preço. Como já dizia o general Vilas Boas, isso está gravado no depoimento dele aqui em Belém, que faz parte do nosso documentário, que encerra o nosso documentário, e está avalizado pelo atual comandante, general Pujol, que também prestou um depoimento aqui em Belém, da importância dos oficiais R2 para a força. Não só por tudo que eles fazem enquanto na ativa, mas principalmente pelo que eles multiplicam dos valores do Exército e das Forças Armadas, de modo geral, na sua vida civil, pelo que eles se tornam na vida civil. E eles têm um grande respeito pelo pessoal R2 por conta disso. Usando as palavras do general Vilas Boas, talvez responsável por tão alto índice de credibilidade e de confiabilidade do povo brasileiro nas nossas Forças Armadas. Nós merecemos esse respeito e o primeiro Enorex da nova gestão, se nós tivermos a oportunidade, ele será sim prestigiado na abertura, pelo menos, nem que ele desça lá de helicóptero e que saia uma hora depois, mas ele será sim prestigiado na abertura pelo comandante do Exército e, se possível, pelos 8 comandantes de área, para que eles demonstrem, de fato, que eles têm sim consideração por essa tropa de R2,
como dizia o general Ferreira, como ele diz até hoje. Não é tropa amiga, é a mesma tropa. Muito obrigado, senhores. Fico à disposição para responder qualquer pergunta, qualquer questionamento. Me perdoem pela demora, pelo tempo. Presidente Garcia, Obrigado, quer dar aí uma abertura a Isso. questionamentos e... Isso, deixa eu agradecer ao Coen a exposição, impressionante os projetos bem desenhados, bem trabalhados. Eu queria anotar a presença do capitão Ulisses, vice-presidente do CNOR, obrigado por prestigiar essa exposição do tenente Coen. E queria saber se a gente pode ouvir um pouco do tenente Gattaz e do tenente Kenup. Gattaz está à frente aí? Pode começar com você, Kenup. Tá certo. É só delineando, complementando um pouco do que o Coen falou, nós vamos participar do projeto na forma de videoconferências, justamente para orientar os egressos dos CPORs e do NPOR a respeito da legislação trabalhista, do mercado de trabalho e daquilo tudo que pode ajudá-los na sua inserção. Como o Coen falou, tem uma parte do trabalho que é voltada para aqueles que desejam fazer o concurso público, né, nas diversas áreas, e nós vamos entrar com a orientação para o mercado de trabalho. Nós temos conhecimento de que existem várias iniciativas, né, em outros AORs, né? As AORs têm feito palestras, nós aqui em Brasília também já fizemos palestra aqui nos NPORs aqui do 32, e nós pretendemos levar isso em nível nacional para uma parte de acesso para esse conteúdo para todas as AORs. Esse é o nosso projeto de levar o conhecimento jurídico a respeito das diversas formas de inserção no mercado de trabalho, seja como trabalhador, seja como empresário, seja como autônomo, e levar esse conhecimento a todos os colegas egressos e também a nós que já estamos aí correndo atrás. É isso aí. Gattaz. Garcia, eu agradeço a palavra, mas se puder, eu gostaria de declinar ela para o Bragança, Perfeito. que o meu papel será apenas de auxílio jurídico e regularidade documental. Eu acredito que Bragança tem uma história bonita para nos contar. Tá ótimo. Bragança, obrigado. Vamos ouvir o Bragança, então. Abrir o microfone aqui. Obrigado a todos. E é uma honra estar participando aqui nesse momento dessa reunião de um nível tão elevado. E agradeço aí ao Gattaz, que, na verdade, Gattaz tem sido assim, um grande companheiro, um grande amigo nosso e demonstrando ser um grande jurista, né? E está nos ajudando muito em todos os projetos, em especial aqueles que dizem respeito à parte jurídica. Como muito bem disse, aí fica difícil falar depois que o nosso amigo Coen já fez essa exposição brilhante, né? Ele já falou sobre todos os projetos, praticamente aqueles que já estão em andamento, inclusive, né? Realmente está todo mundo muito empolgado. Nós aceitamos aqui com muita honra esse convite do tenente Coen para participar desse grupo e dar um pouco daquele nosso tempo, que é um tempo tão precioso, mas achamos importante essa missão que nós recebemos, né? De poder participar de um trabalho tão importante como este, que com certeza será realizado. Eu, como todos os demais componentes deste grupo, desse time, né? Como o Coen sempre fala, ele não fala especialmente em cargos, em absolutamente. Somos todos fazendo parte, somos todos importantes, cada um dentro daquele limite do projeto que foi estabelecido. Nós temos ali um compromisso com esse grupo, né? E podemos dizer aqui que nós estamos muito estimulados
e acreditando que todos esses projetos que foram expostos pelo COEN, eles têm condições de serem executados, desde que haja um empenho, desde que haja um envolvimento de todos. Em especial, existem alguns projetos que já foram encampados por algumas AORs, como foi o caso, por exemplo, citado pelo COEN, em relação à questão da empregabilidade. Eu, particularmente, eu me sinto muito entusiasmado por esse projeto. Nós iniciamos esse projeto aqui há um tempo depois que a BORE iniciou aí em São Paulo. E deu um resultado. E nós só não avançamos mais porque existiam certas limitações que nos deixaram com uma dificuldade. Mas hoje, com o apoio, com o suporte do CNOR, eu tenho certeza que todas as AORs se sentirão estimuladas e poderão, sim, desenvolver um trabalho com aquele banco de talentos que foi muito bem pensado aí por vocês. E esse trabalho de empregabilidade, nós temos empresa, temos consultores aqui que trabalham na área, que também são R2, que estão entusiasmadíssimos em colaborar, em participar, enfim, para que nós possamos ajudar a todos aqueles que precisam, os oficiais e aspirantes oficiais R2. Temos também feito vários trabalhos no campo dos convênios, por exemplo. Nós temos vários convênios aqui, agora, recentemente, a ORE Recife fez um outro convênio com uma universidade, Salgado Oliveira, que está presente hoje em 8 estados. Temos outros convênios com outras universidades que se encontram também em outros estados, e nós estamos estendendo esses convênios para os demais estados, ou seja, as AORs desses estados poderão usufruir dos benefícios desses convênios para os associados, demais oficiais e parentes desses oficiais ou aspirantes oficiais R2. Então, isso são coisas importantes que irão diretamente beneficiar esses oficiais e aspirantes oficiais. Convênios, como o COEN falou, plano de saúde, nós já tivemos aqui também, fomos contactados por uma rede também para fazer uma parceria com a ORE. Tudo isso pode ser estendido para o Brasil inteiro. Então, eu acredito que esses projetos são projetos importantes, não há nada de mirabolante. Hoje, eu fico entristecido algumas vezes quando eu ouço colegas dizer: olha, isso aí é coisa do outro mundo, estão vendendo aí terreno no céu, avião caindo. Olha, pelo menos nós temos alguma coisa para vender, né? Porque ruim é quando você não tem nada para vender, não tem nada para apresentar. E, na verdade, nós estamos apresentando projetos viáveis, são pessoas sérias, pessoas que estão realmente inclinadas a se dedicar a esses projetos e ajudar os demais a executar, a tornar realidade esses projetos. E nós não estamos aqui pensando em nada mirabolante, nós estamos querendo apenas fazer com que aquilo que já foi executado, nós possamos, então, manter. E o que não foi executado e, efetivamente, por algum outro motivo, nós vamos procurar executar e acrescentar a isto as nossas ideias e os nossos projetos. Porque, afinal de contas, o mundo tem que girar e nós temos vários projetos inovadores, como a exemplo da rádio, que já está em atividade. É uma rádio que eu ouço, hoje já virou rotina, eu ouço diariamente essa rádio, porque, além das músicas, das canções e hinos, hoje nós temos até filmes rodando. Então, nós podemos passar mensagens para todo o Brasil, os oficiais que se encontram lá no Rio Grande do Sul, o outro que está lá no Pará, no Amapá, está ouvindo a mensagem do CNOR. Enfim, isso é muito importante. Nós temos que ter meios para aproximar os oficiais R2 e os aspirantes oficiais R2. Então, isto é muito importante. E nós acreditamos nesses projetos, não é nada do outro mundo, nós acreditamos que nós vamos conseguir implantá-los no menor prazo possível, porque a vontade é grande e é de todo o grupo. Não é o COEN, não é o Bragança, não é o Gataz, não é o Barros,
não é ninguém especificamente, é o grupo. É o grupo que está empenhado, são esses 16 abnegados que estão trabalhando diariamente para melhorar cada vez mais esses projetos e que nós possamos, então, colocá-los em prática, caso assim seja a vontade daqueles que irão participar do pleito eleitoral. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um prazer conhecê-los, mesmo que por aqui, e um forte abraço a todos. Aqui em Recife, estamos às ordens, estamos de portas abertas para receber os amigos. Um forte abraço. Obrigado, Bragança. Obrigado, Gattaz. Obrigado, Kenup. O capitão Ulisses quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Desde já agradecer o Garcia aí pela iniciativa, eu sempre achei importante, e falo aqui como um associado de várias AORES, desde Recife, minhas origens, Nova Bragança, por onde passei na carreira, Brasília, Aracaju e Goiânia. Como eu já externei ao amigo Cohen, eu estou em Brasília hoje, há muitos anos, para apoiar a todos, procurando uma palavra, não é mágica, é fácil, de integrar. Aí o Coronel Hugo, o nosso Dr. Kenup, contamos sempre com eles também agora, né? Mas essa palavra de integração eu farei também amanhã, na apresentação do Martins, de que, independente de quem seja o vencedor, não haverá vencidos, né? A gente deseja sempre a integração de todos em benefício de uma categoria expressiva que é o oficial R2, o oficial da reserva não remunerada. Então, eu quero deixar esse sentimento, vamos dizer, pessoal de que estaremos sempre integrados. Eu já escutei isso do Cohen, escuto também do Martins, que o objetivo, graças a Deus, é a integração dos objetivos. Parabenizar o Cohen pelos projetos, já tinha conhecimento, mas são projetos importantíssimos, todos eles. Nenhum é maior ou menor que outros. E, como ele já fala, se a gente conseguir fazer 20%, já fez muito, é verdade. Mas, como o Bragança até citou, o outro colega, de que não se pode deixar de tentar, né? A gente tem que sempre perseverar. A gente não pode morrer na praia sem antes procurar nadar muito. Então, senhores, eu mais uma vez agradeço a iniciativa do Garcia, de todos. É bom rever a todos aqui, mesmo à distância. E sempre me colocar à disposição, desta vez agora com o Coronel Hugo e com o Dr. Kenup aqui em Brasília, sempre à disposição para recebê-los, fazer uma tradicional visita hoje lá no Palácio, onde eu atuo no GSI, né, com um diferencial de acolhimento. Nada de glamour, mas é o acolhimento que eu sempre costumo fazer. Boa noite, obrigado. Saúde a todos, né? Obrigado, Ulisses. Obrigado pelas palavras. Agora, podemos abrir o microfone para questionamentos, Cohen? Pode ficar à vontade, estou à disposição. Então, quem quiser se manifestar, abre o microfone, fala. Presidente, eu queria falar. Tá, você fala, mas eu quero que você feche também, hein, Aquino. A última palavra também tem que ser sua. Então eu falo por último. Depois que todo mundo falar, eu falo. Tá bom. Tá bom. Boa noite a todos. Posso falar? A palavra é sua, Siqueira. Boa noite. Meu nome é Siqueira, eu sou presidente da AORE Fortaleza. E eu acompanhei o Cohen desde o dia que ele ligou para mim, fazendo uma proposta para me indicar alguém na chapa dele. Eu ou indicasse alguém como presidente da AORE. Eu achei aquilo fantástico. E respondi para ele: amigo, você me desculpa, eu fico muito feliz com o seu convite, mas eu não vou indicar.
porque eu quero votar totalmente sem ligação. Eu quero ser isento e quero votar de acordo com as minhas convicções. E com a continuidade de conhecer o COEM, me mandou um projeto muito bom, e eu não tive como não apoiá-lo. Apoiá-lo com ideias e apoiá-los também em defesa de algumas críticas totalmente infundadas que estão fazendo a essa chapa. Não tenho procuração, tenho 66 anos, tá? Mas eu procuro ser justo com as minhas coisas. E o que esses garotos, jovens e experientes estão fazendo é uma coisa muito boa para os oficiais R2. Eu acho que eu sou um oficial R2, graças a Deus, que fui muito bem tratado, tudo que eu tenho eu devo ao Exército. Eu acho que nós vivemos com muito salamalenco, com muitas coisas, com pessoas importantes, e isso é legal, mas nós devemos voltar todos os nossos holofotes, o nosso norte, o nosso objetivo, para o companheiro que sai do Exército, que não tem uma colocação. Nós temos que ajudar os oficiais R2. E eu acho que na condição que nós chegamos, é o mínimo que nós podemos fazer. Eu gostaria de dizer para o COEM que ninguém joga pedra em cachorro morto. Ninguém joga. E toda vida que você sobressai em alguma atividade, geralmente vão chegar as críticas. Mas, como presidente da Ori Fortaleza, eu gostaria de dizer que eu acredito muito no trabalho de vocês. Eu acho também, como o colega já falou, o Bragança, a rádio, eu também estou ouvindo sempre, inclusive, o hino do nosso, que nós somos ligados ao 23º Batalhão de Caçadores, Batalhão Marechal Castelo Branco, está sendo tocado lá na rádio. Isso é muito legal, tá certo? Não tem nada mirabolante. Mirabolante é não tentar, é ser omisso, é não fazer. Eu não tenho pergunta para te fazer, Coen. Primeiro que a gente está se falando bem, mas eu gostaria que Deus te desse força, saúde, e que a gente vá para a luta. E, com certeza, até a vitória final. Agradeço aí essa grande associação de São Paulo, que o Coen já falou muito bem, a gente já conversou um pouco. Parabéns pela iniciativa. Eu, como presidente da ORI, já pedi 4 vezes ao Senó. É a coisa mais simples, isso é uma democracia. Coloca os 2 candidatos para falar. Qual o problema, meu Deus? E não fui atendido e nem resposta eu recebi, né? Que eu fico triste por isso. Porque eu agora mesmo falei para o Coen, hoje, Coen, eu não posso, que eu vou participar de uma assembleia virtual de condomínio. Meu Deus, era eleição de síndico. Eu abri 5 minutos a palavra para cada. Qual o problema que tem? Eu estava presidindo a mesa. Mesmo sendo virtual, você fala 5 minutos, você fala 5 minutos. As pessoas precisam saber as ideias. Isso é uma democracia. Nenhum projeto desse está no campo da utopia ou de coisas mirabolantes. Todos eles são viáveis. Depende de nós. Parabéns, Coen, parabéns a todos da direção. Tá? Vamos em frente e vamos apresentar essas propostas para os colegas lá. E vamos para a luta. A luta só serve grande. Quanto maior a luta, melhor a vitória, tá certo? Tenho muita fé que nós vamos sair vencedores desse pleito. E reitero o que falei da Associação de São Paulo. Tá? Eu acho que vocês são um exemplo a ser seguido por organização, por profissionalismo, por competência, e por terem coragem de fazer uma coisa simples dessa daí, tá bom? Um abraço a todos vocês, minha continência, tá? Tenente Siqueira, da Ori Fortaleza, à disposição de todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Parabéns, Coen. Parabéns à nossa Chapa 2. Fiquem com Deus. Obrigado. Siqueira. A respeito da posição do CNOR, eu acho que todo mundo tem que compreender, todo mundo conhece a situação e como nós estamos num país livre e todas as AORs têm a sua própria liberdade e iniciativa, do jeito que nós fizemos, outras AORs poderiam ter feito ou tomado essa iniciativa. Então, eu não, de minha parte, pelo menos, não me queixo absolutamente do CNOR a respeito disso. E pelo contrário, agradeço ao Coen, agradeço à equipe de ter acolhido o nosso pedido. E eu acho que a apresentação foi muito produtiva e esclarecedora para quem quiser conhecer mais um pouquinho da sua chapa, viu, Coen? Obrigado. Fica com Deus, cara. Por mim, muito obrigado. Um abração a todos vocês. Desculpa eu não ter entrado no início, tá? Mas na hora que eu pude, eu cheguei junto aqui.
Tamo junto. Quer fechar, Aquino? Vamos lá, acredito que sim. Primeiro aqui, como manipulador dessas tecnologias, eu já peço desculpas que a minha câmera não funcionou, né? Então, deu só para colocar uma fotozinha aí, para pelo menos ficar meu rosto aparecendo. Eu não tenho pergunta, na verdade, queria parabenizar o Cohen pela apresentação, pelo projeto, pela motivação, vontade manifestada e desejar já de antemão sucesso em vocês conseguindo essa eleição, que realmente vocês consigam realizar esses planos que estão muito bem elaborados, né? O que eu tenho aqui a colocar são sugestões, né? Em vocês vindo a assumir o nosso conselho, de talvez vocês considerarem, né? Por exemplo, a respeito do e-commerce que você comentou, eu não sei, deve ser do seu conhecimento, que a Bori já vem divulgando isso há algum tempo. A Bori se associou, aqui está numa relação com uma fintech, uma plataforma de pagamentos, e nós lançamos aqui pela Bori o R2 Ativo, que é um sistema de pagamento, é um banco digital, né, que tem a nossa logomarca, tem uma logomarca criada por nós pela Bori, associando visualmente um banco à comunidade de oficiais da reserva, né? Tem um cartão de crédito. Você tem aí, Garcia, para mostrar para eles o cartão? Tá fácil aí, não? Bom, é uma coisa que a gente entende que pode ser aproveitado, né? E vai somar mais, porque a ideia é ter em uma plataforma de pagamentos toda a nossa comunidade envolvida e, a partir daí, a gente começar a promover promoções, assuntos de interesse relacionados ao nosso grupo, né? Da mesma forma também softwares, né? Eu vi, por exemplo, o comentário do Corinha a respeito da elaboração de programas, né? Nós recebemos do Conselho a nova carteira de associado sugerida, nós já estamos emitindo aqui com um QR Code inserido, que a leitura desse QR Code já demonstra a situação do associado, se ele está em dia, se ele tem alguma coisa a resolver com a associação, que facilita. Na nossa próxima eleição, que vai ser o mês que vem, a gente não precisa da lista, nós vamos ter, lógico, porque isso é legal, mas não vamos precisar da lista dos associados em dia. O associado apresenta a carteira dele, quem tiver na mesa faz a leitura do QR Code e já sabe se o associado está em condições de voltar ou não. Estou fazendo esses comentários porque eu queria sugerir que, em vocês conseguindo sucesso aí nessas eleições, promovam simpósios entre todas as associações para conhecer os cases de sucesso das associações e coisas que a gente talvez possa aproveitar porque já está pronto, não precisa refazer, né? E talvez somar forças num projeto de sucesso, distribuindo para todos os demais sem um retrabalho, vamos dizer assim, sem ter que envidar novos esforços para fazer algo que já foi feito, né? Nós estamos em associação com uma plataforma de cursos EAD, cursos à distância, com um foco específico na recolocação do oficial temporário no mercado de trabalho. E quando a gente fala recolocação, tem várias coisas envolvidas, não é só a capacitação dele como profissional, é a capacitação dele em preparar ele a disputar uma vaga no mercado de trabalho. Porque normalmente o oficial temporário termina o tempo dele, ele vai buscar o mercado de trabalho, todo mundo quer dar função de segurança para ele, isso e aquilo. Às vezes o cara pode ser um excelente gestor de pessoal, um excelente gestor financeiro, e todo mundo vê aquele oficial porque é um recém-saído das Forças Armadas, com alguém que só pode estar envolvido com segurança, né? Então, fica como sugestão isso, né? A gente fazer, vocês promoverem fóruns, promover encontros com uma frequência curta, isso não pode levar muito tempo, para ir conhecendo os cases de sucesso de cada associação, de forma a tentar
aproveitar para todas as associações, né? Uma outra sugestão que eu deixo também é buscar uma maior proximidade com as guardas civis metropolitanas e algumas polícias estaduais que começaram com oficiais R2. Né? A gente tem percebido isso aqui em São Paulo. Nós acabamos de fazer uma campanha do Covid de doação de máscaras para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E os primeiros comandantes, os atuais grandes cargos são oficiais R2, né? Os primeiros a incorporarem essas forças foram oficiais R2, no caso das polícias dos antigos territórios, agora estados, né? Que nós aqui de São Paulo, pelo menos na minha época, eu sou de 84, muitos dos meus amigos foram convidados a integrar os primeiros quadros dessas forças. Eu sugiro também uma proximidade maior com essas forças policiais. Tá? E nada, te dar os parabéns, uma apresentação extraordinária. Como eu estou aqui fazendo a gestão da tecnologia, te informar que no nosso pico de audiência nós tivemos uns 250 mil participantes aqui no encontro, mas depois baixou para 16, 17, agora nós estamos ainda com 16 participantes aqui. Tá? Parabéns, desejar sucesso para vocês e antecipar que, da nossa parte aqui, desde São Paulo, que a gente puder colaborar e apoiar para o êxito do nosso grupo de oficiais da reserva, esteja seguro que nós vamos fazer. Tá? Parabéns a você e a todo o seu grupo. Bom, quer falar alguma coisa a mais, Coelho? Vamos encerrar. Queria, antes de agradecer, eu queria dizer para o Aquino que a gente conta muito com essa ideia, esse case de São Paulo. A gente já conversou sobre isso preliminarmente, mas a gente queria aprofundar esse case de São Paulo dentro de um sistema nacional bem mais amplo, né? Com relação à aproximação com as polícias, aqui nós temos a felicidade de nós termos, dentro dos nossos quadros de oficiais R2, 10 comandantes gerais da Polícia Militar do Estado, 10. Inclusive, o anterior e o atual são oficiais R2. Né? E nós temos muitos oficiais R2 dentro da Polícia Militar. A Polícia Militar daqui do Estado do Pará ela se confunde com a história dos oficiais R2. Muito. Né? E esses fóruns, eles tendem a ser cada vez mais frequentes com essa tecnologia. Mesmo distantes fisicamente, essas lives, essas conferências nos permitem uma conversa olho no olho. E eu acho que atende, sim, principalmente essas questões de apresentação de ideias, de discussões, de novos projetos, né? E deixando para datas mais de calendário, né? Um fórum físico, que é necessário também. Mas são coisas que precisam ser entendidas. Nossos objetivos estão estabelecidos 2 datas nacionais, o Enorex e o torneio nacional, né? Então, a gente teria que estimular, talvez, aqui, os encontros regionais, onde uma ORI trabalha o encontro das AORIs ou fóruns, né, das AORIs dentro da sua região. A gente podia entender isso como comando de área, né? Como comando de área, que é o que nós pretendemos ter na gestão do CNOR. Para cada comando de área do Exército, um gestor regional do CNOR para nos ajudar a conduzir, né, e apoiar tantos projetos que nós estamos nos propondo a fazer. E estamos chamando mais ainda. Mas é o que eu digo, cada vez que surgir um bom gestor, com uma boa ideia, esse projeto será acolhido e será, sim, desenvolvido com todo o nosso apoio, com todo o nosso esforço. Agradecer muito a presença de todos os senhores e a oportunidade
de falar pessoalmente sobre esses projetos. Mas me permitam fechar dizendo que nós somos 16 oficiais R2 trabalhando durante 4 meses, fechamos agora 4 meses, o desenvolvimento dessas ideias e desses projetos. Desde da sua personificação como projeto, até a sua apresentação, né, nos aspectos de tecnologia, de imagem, a rádio CNOR, a rádio Trabalho, Ação, Integração, é um esforço conjunto, sim, mas de muito empenho pessoal do Tenente Lucas, do Amapá, que se dedicou por vários dias e noites seguidos para que essa rádio entrasse no ar da maneira como entrou e com o sucesso que vem fazendo, né? Já vai ter até um pouco de dificuldade de voltar para suas atividades empresariais normais, porque a rádio já começou a tomar muito tempo dele, né? É isso, senhores. Meu boa noite e meu agradecimento. Boa noite, obrigado a todos. Foi um grande prazer. E amanhã vamos estar juntos de novo, se Deus quiser. Só comentar, presidente, que eu vou subir o vídeo então para o canal YouTube da Bore e divulgo o link com você para que você faça chegar a todos aí, tá bom? Tivemos 2 horas e 17 minutos de gravação. Tá ótimo. Tá obrigado, bom? Aquino. Obrigado a todos vocês. Um abraço, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Bom descanso a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.